Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, ele tem que se arrepender dessas condutas. Ele não pode aceitar esse pensamento. Ele tem que confiar em Deus. Se não deu pela via correta, né? Moral correta, Deus é poderoso para fazer um milagre, mover um sobrenatural. O poder da oração vai vencer aquele desafio. Né? Mas ele não pode tomar para si o provedor e usar de meio imoral. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa ela tem um pensamento que é pecado. Né? Mas o que eu quero falar hoje também é te encorajar a entender os benefícios de Cristo Jesus. Né? Paulo manda a carta para o Filemon. A carta aos Filemon ela é tão pequena, gente. É um capítulo só. Mas é muito poderosa. Né? Você vê ali uma situação, né? Que Paulo revela que estava preso, manda a carta para ele. E na carta, Paulo recomenda que o Filemon receba de volta o Onésimo. Né? Ainda fala assim, eu gerei quando estava preso, ou seja, ganhou ele para Cristo, né? Enquanto eles estavam presos. Aí Paulo diz para Filemon receber o Onésimo. Aí ele fala, ó, se ele te prejudicou em alguma coisa, você põe na minha conta, né? Aí ele fala, ó, sem dizer que você me deve sua alma, né? Porque Paulo que gerou Filemon, discipulou ele, né? Conduziu ele para a prática do evangelho. Mas ele fala assim, por quê? Onésimo, ele trabalhava com Filemon, era um escravo, né? Funcionário escravo, que prejudicou Filemon e acabou fugindo. E aí aí Onésimo se converte. Aí Paulo fala para ele, ó, recebe o Onésimo aí, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Ou seja, essa atitude de Filemon dentro da verdade, agora, que é verdade? É verdade que Cristo salva, liberta e transforma. Ele tinha que aceitar agora conviver com uma pessoa que prejudicou ele. Ou seja, todo o poder do evangelho envolvido nessa situação, porque ele tinha que perdoar e ainda fazer a obra junto com uma pessoa que prejudicou ele. Entendeu? Então isso dentro da psicologia, né, esse debate emocional de Filemon tendo que encarar Onésimo tendo que ir lá de volta na pessoa que ele prejudicou, isso aí é maravilhoso, né? É um livro, né? Esses dois, esse embate emocional aí, né? Dessa situação, esse confronto, né? Dos dois. É interessante, Filemon tanto com Onésimo, né? Então Paulo coloca eles numa situação onde eles tinham que resolver uma pendência emocional, uma picuinha emocional, uma pendência, né? Deus ele gosta que a gente resolva pendências, tá? Então você tem que ser uma pessoa que se abre para isso, tá bom? Se você tem uma pendência financeira, vai atrás, tá? Para pagar. Deus gosta disso. Isso libera muita bênção de Deus na sua vida, tá? Às vezes é uma dívida que tá lá atrás. Ah, mas não tem dinheiro para pagar. Vai lá negociar pelo menos. Bem, negocia, parcela ali de uma forma que você pode pagar. Eu já vi pessoas fazerem isso e no meio do parcelamento Deus dá uma provisão muito grande para ele conseguir quitar, só por causa da obediência. É muito forte isso aí, muito sério, entendeu?
Então, dependências emocionais também, até os próprios evangelhos falam sobre isso, né? Vá até a pessoa, reconcilie-se, volte para fazer oferta, né? Então, isso é muito importante, né? Um genuíno arrependimento, uma genuína reconciliação, né? Então, Deus gosta de resolução de pendências, né? Pendências emocionais e tudo mais, como eu falei. Então, Deus coloca, né, Paulo ali, Deus usando Paulo para discipular, aí ele coloca Filemão e Onésimo para conversar, né? Vai lá, Onésimo, você, ó, recebe ele aí, tá? E interessante, né, que Paulo vem e fala para no versículo 6 de Filemão, ele fala assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento do bem que temos em Cristo. Ou seja, Paulo cita os benefícios de estar em Cristo. Esse que eu quero te encorajar hoje, a enxergar, por mais problema que você esteja passando, por mais confronto emocional que você esteja passando, né? Por mais que esteja passando lutas por causa da obra de Deus mesmo, de obedecer a Deus, eu quero que você consiga filtrar e entender e ver de maneira, né, plena, vamos dizer assim, que os olhos do seu espírito sejam abertos de maneira plena, para você ver os benefícios de estar em Cristo. O benefício de obedecer a Deus, de viver o propósito de Deus, o benefício do sistema do Evangelho, de você poder orar, você poder jejuar, você poder ler a palavra de Deus com a revelação do Espírito, você poder congregar, você poder entender ter uma pessoa responsável por você espiritualmente, para te guiar, tá? Porque o líder, ele não é só o cara que manda, não, a mulher que manda, né? Quando é mulher líder, mas é alguém que é responsável pela sua alma, tá bom? Se a pessoa não cumpre a parte dela, é ela e Deus. Mas tem que entender tudo isso. E isso tudo é benefício em Cristo. Lembra? Efésios 4 fala assim: o Senhor Jesus subiu cativo cativeiro, concedeu dons aos homens. Né? Então aí colocou um para apóstolos, profeta, evangelista, pastor, mestre. São dons. Então, os próprios ministérios são presentes de Deus na vida da igreja. Se os presentes de Deus se portam de maneira errada, corrompem essa condição, é um problema deles com Deus. Mas a igreja tem que ver que é um presente para ela, porque é o canal de orientação, o canal de responsabilidade espiritual. Você sabia que a liderança da igreja leva cargas espirituais que às vezes não pega no membro, entendeu? Tudo isso existe. Existem responsabilidades dos sacerdotes que um membro da igreja não tem. É igual, por exemplo, o casado e o solteiro. O casado tem que cumprir os mandamentos com a esposa. O solteiro não tem esposa. Pronto. Né? A irmã solteira, ela não tem um marido que ela tem que guardar a palavra. A casada tem. Ela tem que guardar a palavra com o marido. Pronto. Entendeu? Então, sacerdote, mesma coisa. O sacerdote tem princípios espirituais que o sacerdote tem que cumprir. E tem a pessoa que não é, né, que não está no altar, é um membro da igreja, ela tem o sacerdócio pessoal, mas não tem o sacerdócio de altar. Ela não precisa cumprir esses princípios. Deus não vai cobrar. Então, essas coisas existem. Tá? Então, é importante, porque tudo isso você vai vendo os benefícios que a gente tem, nós temos em Cristo. E lembra aí agora, quando Paulo fala isso, você tem que entender a condição que ele estava. Ele estava preso, gente. Ele, quase no final da carta, ele fala assim, não, ali, logo depois desse trecho, né, versículo 7, mais ou menos, ele fala, porque agora estou prisioneiro por causa de Cristo. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Você quer uma punição mais injusta do que essa? O evangelho é só boas novas, é só para transformar a vida de pessoas, e você ser preso por causa disso? Você acha que é fácil enfrentar a injustiça? O pior sentimento que tem para enfrentar é o sentimento da injustiça. Os psicólogos aqui, ó, né? O pessoal que é psicólogo pode me
atestar isso para mim, né? Confirmar o que eu falei, né? O pior sentimento para se enfrentar é o da injustiça. Você já percebeu, por exemplo, alguém foi lá e derrubou um aparelho. Aí o aparelho quebrou, ele danificou. Aí, né, por exemplo, o C derrubou o aparelho e saiu de perto. Aí o A é o responsável. Aí o A fala que foi o B. Aí eu falo, B, você derrubou o aparelho. Primeira coisa que o B vai falar não é assim, vamos arrumar o aparelho. Vai falar assim, não fui eu. Não fui eu, não. Aí depois vai pensar em arrumar o aparelho. Não fui eu, mas vamos arrumar, né? Se ele for muito orgulhoso, ele vai querer arrumar nada. Fala, tá falando que é eu, pô. Né? Você pode ver que o sentimento de injustiça é tão forte que ele nem se importa muito com o aparelho no primeiro momento. É só em atestar que não foi ele. Entendeu? Aí se ele for um cara mais humilde, vai falar assim, não fui eu não, eu cheguei aqui também estava quebrado, mas vamos ver o que a gente faz aí, vamos arrumar, né? Por quê? E se for colocar em outras, né, situações mais graves, o camarada que é injustiçado, ele acaba saindo de uma posição de um cidadão pacato para um homicida. Matar o outro por causa que foi injustiçado. Isso é o que mais acontece. Tem muitos dados, muita estatística disso. Estatística alta até. Pessoas que foram humilhadas, injustiçadas, seja por autoridades do Estado, seja por bandidos, e eles foram e se vingaram. Porque ser injustiçado não é fácil. Eu fui perseguido numa cidade que eu fiz a obra por um secretário, amigo do prefeito e todas as autoridades da cidade, que morava lá há muitos anos, e eu recém-chegado. Eu fui perseguido, falava mal de mim para todas as autoridades da cidade pequena, né? E fui perseguido pelo quê? Porque eu pregava o evangelho. Foi isso que eu fiquei chateado na época. Falei, Deus, eu prego a palavra, eu só ajudo as famílias. Os casais vêm aqui em casa conversar, a gente ora, Deus, o Senhor abençoa. Nós estamos ajudando as pessoas. Pessoa que não tinha motivação de vida, agora tem. Nós estamos só ajudando, só pregando o evangelho, só falando de Jesus. Pô, o evangelho é tremendo. E aí o cara tá falando mal de mim por causa disso. Fiquei bravo, né? Por que o senhor deixou? Aí Deus veio ao meu coração um dia, eu tava orando e falou assim, você tem que orar por ele e desejar que ele seja salvo. Aí eu fiz uma campanha de oração, 30 dias orando por esse mesmo pessoa todos os dias. Orar por ele, por quê? Para que Deus salvasse ele.